Olá meus amigos, me desculpem a forma abrupta como encerramos o último vídeo, mas foi necessário porque o tempo estava indo para o espaço para variar, tá? Eu estou marcando o tempo aqui para a gente não estourar de novo, porque a coisa mais chata que tem é você ter uma aula de 10 minutos e ser obrigado a dividi-la no meio no YouTube, tá? Fica muito ruim para vocês, pelo menos eu imagino. Para mim gravar não fica legal, para a gente tocar isso não fica legal. De qualquer forma, as aulas que a gente cortar no meio, quando colocar para áudio, se eu tiver que cortar a última, por exemplo, se ela não couber, se o YouTube não aceitar, quando eu colocar o áudio para download na comunidade, pode ficar tranquilo que essas eu coloco inteiras. Vou tentar até aglutinar por lei, por decreto, por matéria, e colocar isso tipo num único áudio de 50 minutos. Tá? Em vez de 5 aulas, coloco um áudio de 50 minutos de cada matéria. Bacana? Então vamos continuar. A gente estava vendo quais os órgãos que integravam o Sistema Brasileiro de Inteligência. A gente viu que era órgão pra caramba. Tá? A gente até se atrapalhou um pouco, falou, puta, tudo isso. Mas a gente viu, o último que a gente viu foram os órgãos do Ministério da Defesa, se não me engano. Termina por aí? Não. Vamos mais adiante. Tá na tela. Na verdade, o último que a gente viu foi do Ministério da Fazenda. Vamos dar uma rebobinada aqui. Vamos tentar um macetezinho. A gente já viu que compõem o sistema brasileiro: a Casa Civil da Presidência da República e o Gabinete Institucional de Segurança da Presidência da República. Tá? Nada mais óbvio. Certo? Também a ABIN, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Fazenda. Bom, até aí tranquilo, fácil de memorizar. Se a gente memorizar quais são os ministérios, os órgãos, depois a gente vem destrinchando eles com mais facilidade. Então vamos partir desse pressuposto para ficar mais fácil. A gente parou no Ministério da Fazenda, mas não termina por aí. Vamos mais adiante. Além do Ministério da Defesa, tem também o Ministério do Trabalho e do Emprego, por meio da sua Secretaria Executiva. Esse tranquilo. O Ministério da Saúde, por meio de 2 órgãos, tá? Do Gabinete do Ministro de Estado, do Ministro de Estado e do Ministério da Saúde, e da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa também, se a gente for pensar, faz todo o sentido do mundo integrar aí o Sistema Brasileiro de Inteligência. Da mesma forma que se a gente pensar nos gabinetes dos ministros, também faz todo o sentido integrarem. Tá? Que muitas vezes, em vez de ele colocar o gabinete do ministro, ele coloca uma secretaria principal. Tá? A gente tem que tentar começar a destrinchar isso, tentar entender essa composição, que depois fica mais fácil da gente memorizar. Bacana? Continuando. Também o Ministério da Previdência Social, por meio da sua Secretaria Executiva. Tá? O Ministério de Ciências e Tecnologia, por meio do Gabinete do Ministro. O Ministério do Meio Ambiente, por meio da sua Secretaria Executiva. E o Ministério de Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Por mais complicado que possa parecer, a grande maioria desses órgãos dos ministérios faz todo sentido integrarem. Tá? Porque ou a gente vai ver que são de fundamental importância as informações de inteligência que eles geram são de fundamental importância para a existência daquela secretaria, daquele órgão de gestão, de coordenação. Tá? E também tem o quê? O principal órgão do Ministério, a Secretaria Executiva, o Gabinete do Ministro. Por quê? Porque, óbvio, um ministro de Estado gera informação pertinente à inteligência nacional. Tá? A gente pegando por aí, a gente só vai ver que tem alguns ministérios, como o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa, que tem mais órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, que também é absolutamente normal. O Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa são os ministérios que mais trabalham com informações relativas à inteligência, principalmente do ponto de vista de segurança institucional. Tá? Mas a gente vai ter que memorizar uma meia dúzia de nomezinhos, sim. Mas já deu uma... A gente já começou... Na hora que a gente olhou aquele monte de coisa, estava tudo nublado, já começou a sair um solzinho num canto, já começou a facilitar pra gente. Tá? Assistam a aula, reassistam, leiam, vamos trabalhar com o texto duro da lei também, não somente com as nossas anotações de aula, não somente com a apostila. Como eu disse para vocês, eu estou pensando em fazer uma apostila física aí, colocar à disposição de quem quiser adquirir. Tá?
Quem não quiser, não puder adquirir, isso é o de menos. As nossas aulas estão aqui. Obviamente, quem puder dar uma força, né, ajuda a pagar as contas do Fabião. Mas as aulas continuarão no YouTube da mesma forma que sempre estiveram. Tá? Vocês vão ter mais notícias aí dessa apostila que eu estou pensando em fazer no decorrer das aulas. Tá? Adiante. Agora a gente finalizou aí a questão dos órgãos que compõem o sistema brasileiro. A gente vai ver algumas sistema brasileiro de informação. A gente vai ver agora algumas observações que o decreto faz a respeito do sistema brasileiro de informação. Tá? Ele fala a respeito, por exemplo, do funcionamento. Tá? Como funciona o sistema brasileiro de informação? Como funciona essa rede formada por todos esses órgãos que nós vimos, que são N órgãos que formam o sistema brasileiro de informação? Tá? Como funciona isso, essa teia? Como é que se entrelaçam todas essas informações? Como isso acontece? Tá? O decreto ele diz pra gente, o decreto 4376 de 2002, que isso acontece através de uma articulação coordenada entre os órgãos, todos esses órgãos que nós vimos, que constituem que constituem o sistema brasileiro de informação. Tá? Essa articulação coordenada respeita a autonomia funcional de cada um e observa as normas legais pertinentes à segurança, sigilo profissional e salvaguarda de assuntos sigilosos. Tá? Ou seja, essa inter-relação de todos esses órgãos, isso respeita a autonomia funcional de cada um deles. Tá? E não pode, não é porque um sistema brasileiro de informação que trabalha com informações fundamentais à manutenção da ordem constitucional, da ordem soberana do país, que isso pode transigir aí as leis. Não, isso vai ter que ser respeitado, todas as normas legais pertinentes à segurança. Tá? E é claro, sigilo profissional e a salvaguarda de assuntos sigilosos. Nós já cansamos de ver que são assuntos sigilosos, na grande maioria, o que trata do sistema brasileiro de inteligência. Tá bom? Continuando. Vamos conversar agora sobre as competências. Tá? Competências dos órgãos que compõem o sistema brasileiro de inteligência. Por que a lei não fala em competências do sistema brasileiro de inteligência? Porque o sistema brasileiro de inteligência é uma teia, a gente acabou de ver, ele é formado por N órgãos. Tá? Então, quais são as competências dos órgãos que compõem o sistema brasileiro de inteligência? Vamos dar uma olhada. Tá? Primeira competência: produzir conhecimentos em atendimento às prescrições dos planos e programas de inteligência decorrentes da Política Nacional de Inteligência. A gente já viu que a Política Nacional de Inteligência ela é fixada pelo Presidente da República. Tá? Antes de ser fixada pelo Presidente da República, ela tem a opinião, tá? Ela é verificada e recebe sugestões do órgão de controle externo do sistema da ABIN, né, do Sistema Brasileiro de Inteligência. Existe um órgão de controle externo que verifica essa política, dá sugestões, o presidente fixa essa política e quem executa é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Dá uma olhada em vídeos anteriores que você vai ver que a gente já falou sobre isso. Vamos continuar. Tá? Então, essa é a primeira competência: produzir conhecimentos em atendimento às prescrições dos planos e programas de inteligência decorrentes da Política Nacional de Inteligência. Ou seja, é atender a Política Nacional de Inteligência, produzindo informações, conhecimentos para os fins que essa política procura. Tá? Segunda competência: planejar e executar ações relativas à obtenção a execução relativas à obtenção e integração de dados e informações. Afinal de contas, é isso que o sistema brasileiro faz. Ele integra dados e informações relativas à inteligência. Nosso tempo está se esgotando. Não vamos estourar dessa vez. Grande abraço, não saiam daí, a gente já volta.